Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Deixa eu já começar te fazendo uma pergunta, né, que é a proposta do vídeo. Desabafar faz bem? Sim ou não? Antes de eu responder, deixa eu já lembrar você que está assistindo todos os dias, acompanhando o passo a passo, todo dia pegando uma carona comigo de manhã, tendo esse momento como um momento para você meditar e levar seu pensamento a Deus, deixa já o seu like, tá? Curte aí para eu saber que você está acompanhando, tá bom? E depois você deixa aí nos comentários um pouquinho daquilo que a gente vai conversar aqui. Pessoal, deixa eu responder isso para vocês. Se desabafar faz bem. Vamos entender algumas coisas importantes. Primeiro, desabafar o quê? O que você quer desabafar? O que você precisa desabafar? O que é bom desabafar e o que não é bom desabafar? Nós vamos conversar sobre isso. Segundo, para quem desabafar? Outra coisa importantíssima, né? Para quem desabafar? E terceiro, quando desabafar? Vamos lá. O que desabafar? Vamos imaginar uma situação: o seu casamento está em crise. Vamos supor que, né, está ali naqueles dias para ocorrer a separação, e aí você está angustiada, seu marido já não conversa mais contigo, ou a sua esposa anda diferente demais, e você agora está inseguro, insegura do que vai acontecer, e o coração está transbordando, e você não está conseguindo raciocinar direito o que deve ser feito, e agora você quer desabafar isso para alguém. Vamos entender uma situação. Quando a gente fala nesse contexto de desabafar, né, e aí é o primeiro tópico, né, o que desabafar, a gente precisa entender que você deixar outra pessoa, uma terceira pessoa, a par de todo o problema que você está passando, não vai resolver o seu problema. Essa é a primeira coisa. Você entendeu? Ou seja, deixar uma terceira pessoa a par de tudo que você está passando não vai resolver seu problema. O que o desabafo ele pode produzir? Ele pode produzir um alívio, tá? Se o desabafo for feito com um profissional ou uma pessoa capacitada a conseguir entender o que está por trás desse desabafo, o desabafo pode vir a produzir um efeito positivo, a ponto de lhe gerar oportunidades que antes talvez você não enxergava, tá? Mas no ato do desabafar, né, esse primeiro tópico que a gente está falando é o que desabafar. A gente precisa entender que um desabafo, essa pressão toda que você está sentindo, ela precisa ter alguns limites. Quais seriam esses limites? Primeiro limite, seu cônjuge. Seu cônjuge é um limite. Ou seja, o que ele ou ela faz, fez, pensa, acha, não compete a ninguém saber. Isso é algo íntimo de vocês dois. É algo realmente que não convém que seja compartilhado. Você está me entendendo? Então, a partir do momento em que você começa a expor para uma terceira pessoa os problemas, os pecados, as dificuldades do seu esposo, você agora está começando a criar um problema para ti. Um problema porque, daqui a pouco a gente vai falar para quem, né, desabafa. Mas é um problema porque você começa agora a denigrir, a desonrar. Porque se você começa a falar assim, meu esposo não me dá atenção, porque meu esposo é isso, meu esposo é aquilo, você está desmoralizando ele, seja para quem for. Você entende? Então, o primeiro limite é respeitar o seu cônjuge. Isso é crucial. O segundo limite é respeitar você. Porque tem coisas que você sente, que você pensa, que você acha referente ao casamento, ao seu cônjuge, que a única pessoa que poderia saber disso, compartilhar isso com você, seria seu cônjuge.
Na ausência do seu cônjuge, eu lhe recomendaria compartilhar isso com Deus, porque afinal de contas você, Deus e seu esposo são um, né? Ou pelo menos essa é a proposta do matrimônio. Na ausência do seu cônjuge, do seu esposo, porque está separado, está em adultério, seja lá o que for, você e Deus ainda são um. Então, a partir desse momento, Deus é a única pessoa, além do seu marido, da sua esposa, que tem acesso às suas intimidades. Às suas intimidades. Mas agora você pode estar me perguntando assim, Diego, se eu tenho que respeitar aquilo que eu penso, e aquilo que eu sinto, e aquilo que eu acho, e eu tenho que respeitar o que meu marido pensa, o que meu marido acha, então o meu desabafo não pode incluir nem eu, nem meu marido? Não. Diego, então eu vou desabafar o quê? É essa a questão. Porque agora quando a gente fala em desabafo, colocar para fora o que está sentindo, você fazer isso para uma terceira pessoa nunca vai ser positivo. Eu mencionei que pode existir um aspecto positivo, desde que o seu desabafo ele seja restrito, limitado, respeitando, né, os limites que eu mencionei para você. A partir daí ele pode vir a surtir algum efeito positivo, tá? Diante dessas circunstâncias. Agora eu quero falar com você a respeito de outro assunto. Agora eu quero falar para você para quem você vai desabafar. Tem pessoas que gosta de desabafar para pessoas conhecidas, né? Então vai procurar uma amiga, um amigo. E aí eu volto àquela questão. Se você for falar a respeito de si, você está desrespeitando uma intimidade proposta única e exclusivamente ao seu marido. Se você for falar dele ou dela, você também está desrespeitando. Mas, ainda assim, as pessoas procuram, né? E acaba conversando. Só que aí agora nós temos um problema. Porque dependendo da pessoa para quem você faça isso, você pode arrumar um problema ainda maior do que o que você hoje tem no seu casamento. E eu vou te explicar o porquê. Porque ocorre que muitas das vezes as pessoas procuram não um amigo desconhecido do seu esposo, da sua esposa, mas geralmente procura pessoas em comum. Então vai procurar um amigo que também é amigo do seu marido, vai procurar uma amiga que também é amiga da sua esposa, vai procurar um cunhado, uma cunhada, a sogra. E são pessoas que você obriga, quando você desabafa, a tomar partido a seu favor. Só que às vezes a pessoa não concorda com isso. Mas no meio do desabafo ela vai precisar concordar com você. Só que esse sentimento que essa pessoa fica de contrariação, porque ela nem concorda tudo com o que você diz, isso vai gerar uma angústia nela. E ela vai ter que falar isso para alguém. Você está me entendendo o ciclo que gera? E aí, a partir desse momento, essa pessoa vai compartilhar com outra pessoa. E defendendo os pontos que ela acredita ser o certo e pontuando aonde você está errado. E aí você arrumou mais problema. Isso dentro de um ciclo familiar é um inferno, tá? Uma outra coisa. Quando você faz isso a uma sogra, a um pai, uma mãe, né, pessoas que você respeita e que são cruciais no seu relacionamento, você também gera um outro problema. Porque além da pessoa criar uma impressão errada do seu esposo ou da sua esposa, por que eu digo uma impressão errada? Porque eles conhecem de uma forma. Quando você expõe um determinado problema que vocês estão passando, ele gera uma outra impressão, que pode ser errada considerando a circunstância da vida que vocês estão vivendo. Então, talvez seu marido adulterou, né, te traiu. Ele é um cara assim? Não. Talvez
ter uma série de fatores que contribuíram para que ele caísse em tentação, mas pode ser que amanhã ele compreenda o erro que ele cometeu, ele se arrependa, te peça perdão e vocês voltem ao casamento. E agora, como é que fica as pessoas que ainda olham para ele como um adúltero? Então, assim, são muitos os casos no Manual do Casamento, por exemplo, que eu vejo pessoas que falam assim: Diego, minha mãe é contra eu voltar. Diego, meu pai falou assim que se eu voltar com ela, ele me enche de porrada, sabe? Ó, minha família não aceita que a gente volte. Por quê? Porque um dia desabafou com quem não devia, não resolveu o problema e arrumou ainda um problema maior. Agora, por último, é quando desabafar. A gente precisa entender que tão somente buscar o alívio emocional por meio de um desabafo, ele vai te trazer uma certa satisfação momentânea, mas não resolve o problema. Então é importante que você escolha momentos, né, diante de todas as circunstâncias, em que lhe seja favorável você ser racional para você conversar com alguém. No Manual do Casamento, pelo WhatsApp, nós até oferecemos, né, a possibilidade da pessoa desabafar, contar a sua história. E é tão interessante porque tem hora que a pessoa escreve milhões de história. E aí eu sempre demoro, né, uns 2, 3 dias para conseguir responder todo mundo. E aí quando eu vou responder, a pessoa pega e fala assim: nossa, já estou melhor. Ou seja, ela colocou para fora e tão somente ter colocado para fora lhe fez bem. O que eu recomendo para você agora então? Você que está fazendo o passo a passo comigo. Pega o seu caderninho, tira uma folha, 2 folhas, tira assim, né? Vai reservar para isso e faça um desabafo. Escreva tudo que você sente, tudo que você sentiu desde o início que você entrou nesse deserto. Escreva, escreva, escreva. Diego, mas isso vai ser direcionado a quem? Se você quiser que seja direcionado a mim, escreva para mim. Se você quiser que seja direcionado para Deus, escreva como se estivesse contando para Ele. Só que eu vou dizer algo. Você vai fazer diferente. Você vai direcionar o seu cônjuge. Você vai escrever como se um dia ele fosse pegar isso para ler. Coloca tudo que você sentiu. Faz esse exercício e aí você me conta como é que foi depois, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Eu estou acompanhando todos os comentários. Estou achando muito gostoso essa série, tá bom? Espero que você também. Nos encontramos amanhã. Tenha um ótimo dia. Um dia muito abençoado por Deus, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.